Olá, meu amigo, olá, minha amiga, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Padre João Batista, seja bem-vindo a este nosso programa. Este domingo, o quarto domingo da Páscoa, nós celebramos o Domingo do Bom Pastor, Dia Mundial de Oração pelas Vocações. É Dia das Mães também. Nós rezamos então pelas vocações sacerdotais, pelas vocações consagradas, pelas vocações religiosas, pelas pessoas chamadas à consagração na vida leiga, mas consagrados ao Senhor. Rezamos pela vocação matrimonial, aqui simbolizada também pela vocação à maternidade, o chamado à maternidade. Que Deus abençoe as nossas mães, todas elas, sem exceção. As mãezinhas, as nossas mamãezinhas que ainda caminham conosco neste mundo, bem como aquelas que já partiram para a eternidade. As leituras da missa deste fim de semana, o quarto da Páscoa, Domingo do Bom Pastor, são leituras muito belas. Por exemplo, a leitura do Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, e os versículos de 14 a 17, e o Evangelho é de São João, capítulo 10, versículos de 27 a 30. Se você tem aí a sua Bíblia, te convido a tomar e acompanhar comigo a leitura, uma leitura orante, uma leitura meditativa. Se você tem também, faz a assinatura do Igreja em Oração, a nossa missa no dia a dia das edições CNBB, você encontra aqui um comentário que eu mesmo escrevi e que está aqui exatamente na página 49. Nós podemos fazer uso, tirar daqui algum recurso também para a nossa reflexão. O livro do Apocalipse, que é a segunda leitura, nos diz assim: Eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas nas mãos. Então um dos anciãos me disse: Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto, dia e noite, no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome, nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente. Porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes de água da vida. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos. Queridos irmãos, queridas irmãs, continuamos celebrando a alegria da Páscoa e contemplamos Jesus como verdadeiro e o bom pastor, que aparece aqui na segunda leitura da missa do Apocalipse como um cordeiro pastor, que conduz as pessoas à fonte de água da vida. Essa leitura do Apocalipse nos põe diante de uma imagem onde milhares e milhares de pessoas, uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, que ninguém podia contar, estava chegando no céu, venceram. Apesar das tribulações e da perseguição do Império Romano, que era o contexto próprio onde o livro do Apocalipse surgiu, e as pessoas que chegam no céu depois das grandes tribulações por causa do nome de Jesus, que enfrentaram nessa vida em todos os tempos. Uma multidão que ninguém podia contar. Nesse mesmo capítulo 7, em outro versículo, que não está aqui na liturgia de hoje, se diz o número 144 mil.
o número dos que são salvos. Alguns por aí tomam esse nome, ou aliás, esse número ao pé da letra, essa cifra como se fosse exata, e não é. É um número simbólico para dizer que é uma multidão de gente. 12 vezes 12 vezes 1000. 12 é um número quadrado, é um número perfeito, é a totalidade do povo do Antigo Testamento, das 12 tribos de Israel, vezes os 12 apóstolos, a igreja, vezes 1000, é uma quantidade enorme. É uma multidão, é uma totalidade do povo de Deus, daqueles que foram fiéis a Jesus. Colocar número exato na condição daqueles que são salvos é limitar a misericórdia e a bondade de Deus. No céu, no coração de Deus, diante do trono de Deus, tem lugar, entre aspas, porque o céu não é um espaço geográfico, mas é um estado de comunhão com Deus, tem espaço, lugar para todo mundo, por assim dizer. Veja, no trono, diante do trono estava essa multidão, diante do trono e do Cordeiro. O Apocalipse sempre fala do trono para se referir a Deus. A Deus ninguém nunca viu. Não fala o trono, é aquele que está sentado no trono, sem descrever a imagem, porque não se pode descrever a imagem de Deus, o Pai. E diante do Cordeiro estava aquela multidão também. Quem é o Cordeiro? É o próprio Jesus. É o próprio Jesus, o Cristo imolado, o Cordeiro imolado, com as marcas da morte de cruz, mas que ressuscitou e que agora recebe aqueles que ele mesmo resgatou com o preço do seu sangue derramado na cruz. Essas pessoas, esses milhares e milhares que chegam no céu estão vestidas de branco, traziam palmas nas mãos, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Branco, sinal da pureza, vestidos de branco, trajados de branco, puros, porque venceram o mal, porque suportaram o mal, não sucumbiram à maldade e foram purificados pelo próprio Deus. Palmas nas mãos, sinal de vitória, sinal de alegria, branco e palmas nas mãos, vestidos de branco e palmas nas mãos, sinal de pureza, de vitória e de alegria e de festa. Venceram. Não venceram tanto por força própria, por méritos próprios, mas pela bondade, pelo dom de Deus, pela misericórdia de Deus, por graça de Deus, que nos deu o Cristo, e o Cristo que se deu inteiramente por amor a nós. Essas pessoas vieram da grande tribulação, testemunharam o Cristo, isto é, lavaram e alvejaram as suas roupas, as suas vestes, isto é, a sua vida. Lavaram e alvejaram a sua vida no sangue do Cordeiro Jesus. Recebe agora a recompensa. E aqui esse ponto é lindo, essa segunda parte dessa leitura. Recebem agora a recompensa. Não sofrerão mais privação nenhuma, limite nenhum, a privação da fome, da sede, da falta de teto. Não terão mais fome, nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente. Deus os abrigará na sua tenda. Aquele que está sentado no trono, isto é, Deus os abrigará em sua tenda. Você quer melhor? Estar abrigado na tenda de Deus, não ter mais fome, não ser privado mais de fome, sede, moradia. E o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor. Hoje é o domingo do bom pastor. E o Cordeiro que deu a vida por nós será o nosso pastor. É o pastor daqueles que chegam ao céu, a Jerusalém celeste. E esse pastor, esse Cordeiro que é pastor, os conduzirá às fontes de água da vida. O Cordeiro antes imolado
agora vivo e ressuscitado, cumpre a sua promessa. O Cordeiro é o pastor que conduz às fontes das águas vivas, saciando-as eternamente da graça benfazeja do Espírito Santo. A água santa, a água refrescante, a água da vida, a água do Espírito Santo, para que nunca mais tenham sede, como Jesus prometeu no Evangelho. Quem beber do meu sangue nunca mais terá sede. Quem comer da minha carne nunca mais terá fome. Jesus, o Cordeiro Pastor, cumpre então a sua promessa. Vida e vida plena, vida em dignidade. Como nos lembra o Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, no discurso do bom pastor. Eu vim para que todos tenham vida e vida abundante. A vida que Jesus veio trazer para nós é vida plena, vida em abundância. Já que devemos buscar esta vida, lutar por vida digna para cada um de nós, para a nossa comunidade e para uma sociedade inteira. E a nossa sociedade onde tantos padecem numa vida indigna, vida quase subhumana. Rezemos por aqueles que não têm vida digna, mas reforcemos também a nossa esperança de que um dia alcançaremos a vida plena que Jesus prometeu. Vida plena, vida em abundância, sem nenhuma privação. E assim nós podemos meditar também o texto do Evangelho de São João, capítulo 10, versículos 27 e 30. No contexto do discurso do bom pastor, Jesus diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Se somos ovelhas de Jesus, escutamos a voz de Jesus, porque Ele nos conhece. Nós seguimos Jesus. Quem conhece Jesus, escuta a sua voz, a sua palavra e o segue. E se deixa guiar por Ele, o único bom pastor. Veja, Jesus é o bom pastor. Podem existir alguns pastores que são bons, mas o bom pastor, o único e verdadeiro bom e belo pastor é o próprio Jesus. Rokalós é a palavra para dizer o bom pastor, ou o bom. Rokalós, o bom. Mas pode significar também o belo. Belo no sentido, não tanto de uma beleza plástica, uma beleza física, mas belo porque conduz à beleza da vida. Jesus, o bom e o belo pastor. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Eu dou-lhes a vida eterna. É o que nós acabamos de contemplar na segunda leitura, na leitura do livro do Apocalipse. Eu dou-lhes a vida eterna, a vida em abundância, sem privações de fome, falta de teto, sede, sol ardente, e as conduz às fontes das águas da vida, saciando as ovelhas com as águas do Espírito Santo, a fonte de água viva. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Ora, Jesus conduz a vida eterna e as ovelhas estarão nas mãos do Pai, e o Pai que é maior que todos e do Pai que é maior do que todos, ninguém pode arrebatar as ovelhas de Jesus das mãos do Pai. São muito belas essas leituras que nós acabamos de ouvir e meditar. Rezemos, pois, para que nós sejamos bons pastores, semelhantes a Jesus. Que a mãe seja uma pastora boa, conduzindo seus filhos, seus netinhos. Vamos rezar também pelas vovós. Que os padres em suas paróquias, as comunidades que têm os seus pastores,
que não são da Igreja Católica, mas é uma comunidade de fé que procura viver bem a fé, vivenciar a fé conforme a Sagrada Palavra de Deus, conforme a Sagrada Escritura, sejam também abençoadas. Que Deus abençoe estes pastores. Deus abençoe o Papa, o nosso pastor. Que Deus abençoe os nossos bispos, o bispo da nossa diocese, o padre da nossa paróquia, os líderes das nossas comunidades, aqueles que estão à frente de algum grupo pastoral. Rezemos também pelos nossos professores, enfim, por todos que lideram algum grupo humano, algum grupo de pessoas, para que se assemelhem ao coração de Jesus, bom pastor, procurando sempre conduzir as pessoas ao bem, à verdade e à justiça. Então, a nossa oração pelas vocações sacerdotais, a nossa oração pelas vocações cristãs, todas elas, é a nossa oração pelas nossas mães, que sejam elas sinais verdadeiros do amor de Deus por nós. Peço a Deus pela intercessão da Virgem Mãe, Maria Santíssima, que abençoe você, que abençoe sua família, que abençoe sua mãe, que abençoe todos os vocacionados. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa reflexão. Se for possível, dê aí seu like se tiver gostado. Isso é muito importante para que o canal seja reconhecido pelo YouTube, seja recomendado para outras pessoas. Também se inscreva se ainda não é inscrito. E se já é inscrito, aperte aí o sininho para receber notificações de quando os nossos vídeos forem postados. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Feliz Páscoa, feliz Dia das Mães. Amém.